queridos alunos, dando continuidade às operações com os números racionais, hoje vamos ver as outras operações. Multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, devemos multiplicar os numeradores com numeradores e os denominadores com denominadores. Olha só, 3 sétimos eu quero multiplicar por 6 quartos, multiplicando 3 com 6 e 7 com 4. 3 vezes 6 dá 18, 7 vezes 4 dá 28. Como 18 e 28 dá para simplificar por 2, eu simplifico. Vai ficar 18 por 2 dá 9, 28 por 2 dá 14. Então, ficou 9 e 14 avos. Divisão de frações. Para dividirmos duas ou mais frações, utilizamos uma regra prática. Conserva-se a primeira fração, multiplicando-a pelo inverso da segunda. Recorde-se que o inverso de uma fração é dado ao trocarmos o seu numerador pelo numerador. Então, para eu dividir uma fração aqui, ó, por outra fração, 13 quintos dividido por 9 quartos. Eu conservo a primeira fração, que é o 13 quintos, e multiplico pelo inverso de 9 quartos. Vai ficar 4 sobre 9. Aí efetuo a multiplicação. 13 vezes 4 e 5 vezes 9, que dá 52, 45 avos. Multiplicação de números decimais. Ao multiplicar nos números decimais, devemos estruturar o algoritmo. Para saber a posição da vírgula no produto obtido, conta-se quantas casas decimais possui cada número decimal e desloca-se a vírgula em relação aos algarismos do produto, da direita para a esquerda. Observe o exemplo. Eu quero multiplicar 2,4 por 1,2. Montando aqui a continha, ficar 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2 dá 4. Aí passa aqui para 1. 1 vezes 4 por uma casa dá 4, 1 vezes 2, 2. Somando, abaixo 8, 4 mais 4 dá 8, abaixo 2. Como 2,4 tem uma casa decimal e 1,2 também tem uma casa decimal, o resultado vão ter duas casas decimais, porque é a soma do número de casas decimais desses dois números aqui. Então, vai ficar 2,88. Divisão de números decimais. Para realizar a divisão de números decimais, devemos igualar as quantidades de casas decimais dos números e efetuar a divisão. Observe o exemplo a seguir. Quero dividir 1,23 por 0,5. Como 1,23 possui duas casas decimais e o 0,5 tem apenas uma casa decimal, eu preciso igualar o número de casas decimais, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Acrescento um zero no 0,5 para igualar o número de casas decimais e tiro a vírgula. Tirando a vírgula fica 123 e aqui fica 50. Aí eu efetuo a divisão, 123 por 50. 123 por 50 dá por 2, que dá 100. Subtraindo 123 por 100, sobra 23. Aí não dá. Acrescenta um zero, acrescenta uma vírgula aqui. 230 por 50, mais próximo por 4. 4 vezes 50 dá 200. Para 230, sobra 30. Acrescenta o zero, fica 300. 300 por 50 dá 6. 6 vezes 50, 300 para 300, nada. Então, 1,23 dividido por 0,5 é 2,46. Potenciação e radiciação. Na potenciação, quando se eleva o número racional a um determinado expoente, está se elevando o numerador e o denominador a esse expoente, conforme os exemplos a seguir. Então, observe aqui, ó. 4 terços é uma fração elevada ao expoente 2, elevada ao quadrado. Então, eu vou elevar tanto 4 quanto 3 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9. Então, ficou 16 nonos. 2 terços elevado ao cubo. Vou elevar o 2 ao cubo e o 3 ao cubo. 2 ao cubo dá 8. 3 ao cubo dá 27. Então, ficou 8, 27 avos. Na radiciação, quando se aplica a raiz quadrada a um número racional, está se aplicando essa raiz ao numerador e ao denominador, conforme os exemplos a seguir. Então, na raiz quadrada de 25, 64 avos. Eu vou tirar a raiz quadrada de 25 e de 64. A raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 64 é 8. Então, ficou 5 oitavos. Raiz quadrada de 1,44. Se eu quiser transformar esse número em fração, fica 144 centésimos. Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, ficou 12 décimos. Se eu simplificar por 2, fica 6 quintos. Se eu quiser colocar a resposta em fração, fica 6 quintos. Mas se eu quiser colocar a resposta em número decimal, fica 1,2. Eu posso também dizer que a raiz quadrada de 1,44 é 1,2.
Aqui vocês vão fazer as atividades do cadernão, tá? As questões e as páginas. As questões é de 7 a 16, que estão na página 9 e 10 do cadernão de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Beijo!